Olá pessoal, tudo bem? André Martins aqui do Mais 6 Podcast para trazer conteúdo de Fantasy, mais especificamente Dynasty dessa vez. Sigam nosso canal, deem like no vídeo. Faz tempo que a gente não vem aqui. A última vez que eu fiz aqui compras e vendas e análise, etc., foi antes do draft da NFL, então bem antes do começo da temporada. Então estamos de volta aqui para trazer hoje nesse vídeo algumas ideias, né, de comprar barato, vender caro, buy low, sell high, e também algumas análises de algumas trocas que aconteceram nas ligas que eu participo no último mês, que foi um mês bem movimentado. Então, comentando esses trades aqui, meio que sem ter pensado, né? Eu vi eles na hora, mas não fiz grandes reflexões. Aqui eu vou olhar na hora e trazer opiniões, né? E só como disclaimer aqui, a gente está no meio da temporada, foi a oitava semana, terminou hoje, né, com Green Bay Packers e Steelers. Então é um momento que já aconteceram 8 jogos, vão acontecer mais 9 para cada time. Então dá para analisar muita coisa que aconteceu, projetar a segunda metade da temporada. Então é um momento muito oportuno para falar sobre Fantasy, falar sobre Dynasty. E só alguns disclaimers. Primeiro de tudo, eu vou errar. Eu vou errar tudo aqui, vou falar um monte de bobagem. Embora eu tenha trazido algumas coisas interessantes, alguns acertos no último vídeo, que vocês podem ver aqui do canal, que foi em abril, acho, ou maio. Mas eu vou errar tudo, a graça é essa. Eu não estou afiado muito com as estatísticas dos times, dos jogadores, assim, eu acompanho de perto as ligas de Dynasty, os jogadores, etc., mas não estou super afiado. Da outra vez que eu fiz os vídeos, eu estava tendo mais tempo de acompanhar. Pô, esse time está com o melhor ataque de corrida da liga, ou essa defesa está muito boa, ou esse atleta aqui é o primeiro em interceptações, algo assim. Não estou tão afiado, então é mais no feeling, mais aqui na diversão. E para lembrar que as análises aqui são todas de valor relativo ao valor de mercado nesse jogador, muito traduzido pelo Keep Trade Cut, pelo Fantasy Calc e outras plataformas que trazem ali de formas diferentes o ranqueamento dos jogadores, ou às vezes é um próprio analista, que seja para redraft ou seja para Dynasty, ele ranqueia os jogadores de acordo com a opinião dele, para, enfim, fim da temporada ou naquela rodada. Então são análises de valor relativo. Quando eu mando vender um jogador ou comprar, não quer dizer que eu amo ou odeio aquele jogador, é só que existem opções melhores, estão acontecendo trades onde esse jogador está sendo vendido muito caro, muito barato. Na ocasião de abril, eu cheguei aqui e falei, escutem ofertas pelo Jalen Daniels, pelo Malik Neighbors, pelo Brock Bowers. E assim, não é que eu sou um gênio, mas o Malik Neighbors foi um caso de lesão, e o Jalen Daniels também. Mas eram jogadores que estavam tão hypados e tão acima nos rankings que acabou dando certo por linhas tortas e etc. Mas eu vim com muito mais sells aquela vez do que buys. Obviamente errei, falei que era para vender o Christian McCaffrey, falei outras groselhas, mas isso já não importa. Estamos aqui quase em novembro, mais da metade da temporada. Então vamos em frente aqui. O outro disclaimer importante é que eu estou falando de ligas Dynasty, e quando eu falar de quarterbacks aqui eu estou falando de ligas do Superflex, que são aquelas com dois quarterbacks que mudam um pouco a precificação e valor deles. Então, assim, não é um vídeo sobre redraft, porque o redraft você está sempre querendo competir, querendo ganhar. No caso do Dynasty, você pode estar numa direção contrária, você pode estar rebuilding ou reloading seu time e acumulando picks, jogadores jovens, jogadores machucados, que é a lógica completamente oposta da liga redraft, que é uma liga de um ano só. E, novamente, repetindo, o valor relativo, então nem amo nem odeio nenhum dos jogadores, estamos falando aqui de valor de mercado. Tá? Então, começando com os quarterbacks, minha primeira recomendação de venda é o Jackson Dart. A gente está falando aqui de um quarterback que estreou na semana 2, mas assim, pegou 100% dos snaps a partir da semana 4. Ele atualmente é quarterback 20 em pontos, então assim, ele ficou 3 jogos fora, então não conta muito essa estatística. Eu vi que como pontos por jogo ele era perto do 15, alguma coisa assim. Aqui é mais uma reflexão da posição que ele está aqui no Fantasy Calc. Ele é o quarterback 9. E aqui eu acho que assim, ele ser quarterback 9, assim, logo depois do Joe Burrow, logo depois do Justin Herbert, logo depois do Drake May, né, que são aí os 8, 7, 6, 7, 8 respectivamente, não faz muito sentido. Eu entendo que tem aí uma empolgação, um encantamento com os Giants terem reaparecido, com o Jackson Dart, com o Cam Scatterbury, etc. Mas a verdade é que as duas principais armas do Jackson Dart se machucaram, infelizmente, estão fora da temporada. O Giants ainda é uma franquia muito confusa,
de anos aí seguidos de perder mesmo, né? E você vê jogadores como o Saquon Barkley saindo, tendo muito sucesso, agora o Daniel Jones nem se fala, o cara é um dos melhores quarterbacks da liga nesse ano aqui no Indianapolis Colts, né? Que era um time que parece que só estava precisando de um quarterback para voar. Então, assim, eu falei dos jogadores que vêm antes dele, mas acho que aqui a reflexão é mais sobre os jogadores que vêm depois. Você pega o Jackson Dart, QB9, eu prefiro todos aqui em ordem depois. Bo Nix, Baker Mayfield, Caleb Williams, Dak Prescott, apesar de ser mais velho, assim, a produção dele é altíssima, ainda deve ter alguns bons anos de carreira. Jordan Love, muito. Jordan Love pelo contrato, pela situação, pela estabilidade do time, pela habilidade que ele passa a bola, enfim. CJ Stroud, assim, seria um outro céu aqui, que é o quarterback 15, uma situação difícil ali de linha ofensiva e criatividade do ataque aí nos últimos tempos. Brock Purdy, dá para fazer um argumento aqui de Brock Purdy, Jared Goff, Daniel Jones. Eu preferia até num swap de 1-1 com o Jackson Dart. É óbvio que dependendo de quanto o jogador que você quer buscar, né, para vender o Jackson Dart, você pode ganhar mais em cima ou pagar algo em cima para ir atrás dele. Então, você chega aqui perto de quarterback 19, então Trevor Lawrence, J.J. McCarthy, Sam Darnold e Cam Ward, aqui já é uma fase que eu estaria mais confortável em trocar, em olhar o Jackson Dart como uma possibilidade. Mas acho que fica a mensagem aqui de que eu não vejo muito para onde ele poderia subir com as condições do time, com o calendário. Você pegar aqui os jogos para frente, você tem São Francisco, Chicago, Green Bay, Detroit, New England, aí tem um bye, depois pega Minnesota, que é uma defesa boa, enfim. Joga com Dallas mais lá para frente, que é uma defesa péssima, mas aí já estamos falando da semana 16. Então fica aqui Jackson Dart, sensacional a história de redenção dos Giants nessa temporada, mas a verdade é que eu acho que é um pouco exagerado aqui o preço que ele chegou. Falando de bye, e aqui é um bye para times que estão rebuilding. Obviamente que se você está ali 5-2, 4-3, brigando pelos playoffs, não sei que você tenha uma abundância muito grande ali no elenco e possa fazer uma troca pelo Cam Ward, você não vai fazer isso. Mas se o seu time está rebuilding para o próximo ano, ou seja, você pode esperar o Cam Ward e outros jogadores melhorarem, os times melhorarem, eu acho assim, bem assimétrico o quanto pode piorar a situação dele versus o quanto pode melhorar a situação dele. Ele está com armas muito fracas, um time que está com um treinador interino, foi o time que, enfim, até draftou ele, né, na primeira posição, porque foi o pior time no ano passado. Então você está falando de um cara que foi draftado em primeiro, veio muito bem, um prospect muito bom da faculdade, de Miami. Vem apresentando alguns sinais de melhora aqui. Se você for ver os últimos 3 jogos dele, ele passou para mais de 222 jardas, 265, 295. Não tem passado de um touchdown por jogo, nem de uma interceptação por jogo. Então, assim, são números péssimos, não dá para olhar isso de forma isolada, mas de uma forma mais qualitativa. Eu acho que se você tem a condição ou você está no momento de que você pode esperar esse jogador melhorar, parece ser assimétrico aqui quanto ele pode desvalorizar, versus o que ele já desvalorizou, e o quanto ele pode eventualmente valorizar. Daniel Jones, cara, eu ia trazer as estatísticas aqui, enfim, o ataque do Indianapolis Colts é o melhor ataque da liga hoje, encaixou, tem o Jonathan Taylor, tem muitas armas, tem o Michael Pittman, tem o Jalen Warren, tem outros recebedores interessantes, tem uma boa linha ofensiva, muita jogada diferente, e acho que o Daniel Jones conquistou o direito de ser, não vamos falar um top 10 assim, mas um top 12, top 15 nessas condições, né, atuais, e na perspectiva de ter um contrato melhor no futuro, um quarterback acima de onde ele está ranqueado. Você vai pegar o Fantasy Calc aqui, ele está QB 18, né? Então você está falando daqueles mesmos caras que eu falei à frente dele, né? Então assim, Jared Goff, super estável, tem 3 anos a mais do que o Daniel Jones. Dá para argumentar que você preferiria o Daniel Jones pela longevidade. Brock Purdy pelas lesões, embora eu goste muito do Brock Purdy. Hoje eu preferi o Daniel Jones do que o CJ Stroud. Posso estar falando uma groselha absurda, mas hoje, olhando as condições dos dois times e as perspectivas, é o que eu acho. Aí Jordan Love, eu prefiro o Jordan Love. Então assim, eu acho que quem está aí mais na lógica de competindo, né, buscando o título de Dynasty esse ano, o Daniel Jones pode ser uma solução barata que custe aí um late pick, né, um pick tardio de primeira rodada ou algum outro quarterback mais uma segunda opção.
fato é que ele ainda não é um nome muito, por mais que ele esteja performando assim, não é um nome muito sexy, digamos assim, entre os quarterbacks. Então, eu acho que numa liga que você teve alguma lesão ou que você precisa de mais poder de fogo ali na posição de quarterback, o Daniel Jones ainda tem um preço aqui de QB 18, 19 que me atrairia. Me atrairia no preço certo, acho que valeria muito a tentativa. A gente está falando aqui, o cara, 29, 22, aí teve 2 jogos abaixo, aí 15, 22, 22, 23, muito sólido. Você vê aqui as jardas muito estáveis, os touchdowns aí, 2 touchdowns por jogo nos últimos 3 jogos, pouquíssimas interceptações, estamos falando de 3 interceptações na temporada, um dos quarterbacks que menos teve interceptações. Se você for ver quantas vezes ele foi sacado aqui, estamos falando de 9, cara. O Cam Ward que eu acabei de falar foi sacado 34 vezes, ele foi sacado 5 vezes por jogo, ou quase isso, mais de 4 vezes por jogo. Então, assim, muito sólido. Tem um ecossistema em volta dele que ajuda, obviamente, mas acho que para quem está buscando o título, você está aqui falando de hoje o quarterback 6. Então, mesmo que ele regrida para quarterback 10, 12, que não parece pelo time, mas pode acontecer, ele mesmo já teve muita dificuldade e já teve dificuldade lá em Nova York, acho que vale aqui para quem está contendo, é uma opção que ainda parece barata. Nosso próximo jogador, rapidamente, J.J. McCarthy. Hoje saiu que o Carson Wentz, que está jogando, né, de titular nos Vikings, se machucou, não vai mais jogar na temporada, mas assim, o J.J. McCarthy ainda não mostrou porque ele foi draftado tão alto pelo time, existe até uma hesitação em escalar ele, agora eles vão ser obrigados, aqui a notícia do Sleeper é que ele deve jogar na semana 9, mas assim, os jogos que ele jogou, ele passou para menos de 160 jardas, apenas 2 touchdowns contra Chicago, depois não passou, jogou 100% de snaps contra Atlanta, teve pontos negativos, menos 0,18, então assim, ainda não mostrou a que veio. Eu acho que se eu tivesse o J.J. McCarthy no meu elenco, eu ainda tentaria achar alguém que paga alguma coisa nele, que vê algum valor, que torce para os Vikings. Eu realmente acho que, de novo, posso queimar minha boca, né? Avisei aqui que eu ia errar pra caramba, e só quem fala aqui dá opinião, ou compra o jogador que está exposto a estar errado, mas a grande verdade é que eu não vejo grande apelo no J.J. McCarthy. Acho que vejo várias opções melhores ali na faixa de preço dele. Cara, recomendação de trade para time contender. Deixa eu abrir os running backs aqui. Estamos falando do Josh Jacobs. Ele não é barato, tá? A gente está falando do running back 12, mas ele está ali precificado próximo ao Breece Hall, ao Cam Scatterable, que agora se machucou, Kyren Williams, James Cook, Saquon Barkley, Bucky Irving. O Marion Hampton, que tem um valor por ser muito jovem, Quinshon Judkins, idem, agora está machucado também, lesão no ombro, não se sabe quando volta, mas eu acho que o Josh Jacobs poderia ser aí, assim, top 8, top 6, próximo ao Christian McCaffrey. Ele não é muito mais novo, né? Ele é 2 anos mais novo que o McCaffrey, mas assim, tem muito volume, tá num ecossistema assim como Jordan Love, Tucker Kraft, etc., muito estável, um time que 5 dos últimos 6 anos esteve nos playoffs, com uma mente ofensiva, que é o Matt LaFleur. Então assim, eu hoje, assim, eu gosto muito do James Cook, mas hoje eu preferiria ter ele do que o Saquon Barkley nas condições atuais. Tudo bem, Saquon Barkley explodiu ontem, mas acho que o Josh Jacobs está trazendo mais estabilidade, né? Então, para um time que está contending, que precisa ali contar com seus 15 a 25 pontos, o Josh Jacobs tem mostrado bastante estabilidade e é um jogador que eu apostaria aqui. Tá? Talvez no mesmo, assim, alinhado com... Mas certamente prefiro do que o Kyren. Tá? O Kyren, acho que, por mais que tenha assinado um contrato agora, e eu gosto dele também, tenha nos times, me parece que ele tem mais ameaça ali de perder share, né, de carregadas do que o Josh Jacobs. Então, assim, o Josh Jacobs é ele no ataque, agora tá aparecendo ali os outros wide receivers, principalmente o Tucker Kraft, que vai falar um pouquinho dele. E eu prefiro o Josh Jacobs do que o Bucky, cara. O Bucky tem 4 anos a menos que ele, mas, assim, isso é minha opinião enfim, podem discordar à vontade, mas o Josh Jacobs eu acho que ele poderia estar mais próximo ali do A-Chain, que tem 24 anos, do próprio McCaffrey, do Judkins e etc. Então, pros contenders, eu acho que Josh Jacobs, running back 12, ainda tem espaço para subir e performar muito. Você pega aqui, olha a pontuação dele, né? Você pegou o pior jogo da temporada dele, foi 11,4 pontos. Então, assim, você está falando de um jogador que já fez 32 2 vezes, ontem fez 13,50, que não é nada absurdo, mas é um piso excelente.
Próximo running back, DeAndre Swift. Deixa eu ver a posição dele aqui rapidamente. Running back 21, perto do Chase Brown, perto do Kenneth Walker, perto do Jalen Warren, perto do Travis Etienne, perto do Travion Henderson, que é muito jovem, enfim, não está performando muito. Perto do Derrick Henry, eu acho que eu preferiria ter o DeAndre Swift hoje que o Derrick Henry. Eu tenho eles dois na mesma liga, inclusive. O Derrick Henry deve entregar mais aí 2 anos, e por mais que o DeAndre Swift possa eventualmente perder espaço para um rookie ou alguma coisa que o Ben Johnson vai pensar, a verdade é que ele tem tido também uma temporada sólida, que ele começou com um jogo fraco de 9,50, depois subiu ali, teve jogos depois do bye de 25, 21, ontem 15. Então assim, nessa temporada não parece que ele vai perder o posto de principal running back desse ataque. Então assim, estamos falando do running back, como eu disse, 21, e tem esses caras em volta dele que, assim, você pode preferir, mas dá para fazer um argumento de que, pelo ataque, pelas perspectivas, enfim, pelo que tem feito aí nas últimas rodadas, assim, pega Cincinnati na próxima rodada, depois pega o Giants, enfim, tem aí pelo menos 2 joguinhos mais interessantes. Depois a gente tem que ver aqui os playoffs, pega Green Bay, Cleveland, que é mais difícil, mas eu acho que hoje é um buy interessante, é um cara que não empolga muita gente, então acho que isso abre a possibilidade de alguém que não tenha running backs absurdos comprar ele. Aí acho que eu trouxe aqui para rebuilders, não só o Caleb Johnson, que assim, tá tendo uma temporada nula e é um cara que tem potencial, todo mundo que acompanha a college falou, ele realmente não tá jogando, nem jogou ontem contra o Green Bay, mas assim, de forma barata, de forma estratégica, de forma oportunística, o Caleb Johnson tem um valor para quem é rebuilder, ele pode esperar ele, e eu acho que todos os rookies. Agora o Cam Scatterable é uma ótima compra para rebuilders. Se alguém quiser vender ele, você conseguir ali por um late first ou um early second pick, ou algum jogador que faça sentido. O R.J. Harvey ontem teve 3 touchdowns, mas não é um cara que divide muito com o J.K. Dobbins, que ainda me parece ser o running back principal de Denver. Quem mais que é rookie aqui? O Omarion Hampton, bem mais caro, mas também está machucado, pode ter um ponto de entrada aí. Então eu diria que os rookies, no geral, de Jacory Cross-Merritt já foi a sensação, já está mais acessível agora. Eu acho que vale olhar esses rookies, sem ser o Quinshon Judkins e o Ashton Jeanty, que acho que estão um pouco mais fora aí do bolso, né? Estão um pouco mais salgados. Eu acho que vale a pena olhar esses rookie running backs em geral. Até o Uri Marks, que agora está mais caro, eventualmente pode dominar o backfield de Houston. Então, o tema rookies e o Trey Benson. Tá machucado, não sei exatamente quando ele volta, mas fato é que lesões e um ataque hoje como o de Arizona, que é muito instável, também pode abrir uma... Deixa eu ver onde é que o Trey Benson tá aqui em termos de ranking. Onde é que tá esse cara? Trey Benson, deixa eu procurar ele aqui. Running back 28, ele tá junto com o próprio Dobbins, com o R.J. Harvey, com o Chuba, com o Camara, com o Zach Charbonnet, então assim, Rico Dowdle, Jordan Mason, então assim, parece ser um preço acessível para quem pode esperar, para quem está fazendo rebuild. Se você precisa de um running back a qualquer custo, você tem o Trey Benson, não pode esperar 1 ou 2 semanas, ele é uma venda, né? Travion Henderson, não falei o nome dele, mas também é um rookie aqui, hiper buy low. Jordan Mason, esse aqui divide opiniões, tá? Talvez eu esteja enviesado aqui, porque ele fez 1.6 pontos na última partida, em 4 carregadas, pelo amor de Deus, no jogo de quinta-feira. Eu tenho ele em algumas ligas, me machucou, não chegou a me destruir, mas me machucou, mas é um cara que agora voltou Aaron Jones, o ataque, como eu disse, do J.J. McCarthy. Nossa, hoje eu vou descer além aqui nos Vikings, eu vou falar de outro cara daqui a pouco aqui, mas é um ataque que você vê o Justin Jefferson, por mais que seja um dos 3 melhores wide receivers da liga, passa dificuldade, né? Assim, pontua 14, 15 pontos, porque ele é um ET, mas você pega um time com tantas lesões na linha ofensiva e a situação de quarterback do jeito que tá, você contamina todo... Então, assim, mesmo o Aaron Jones, não é que o Aaron Jones vai ser um buy ou assim, ele pode até ser de tão barato que ele tá, mas acho que o Jordan Mason aqui, cara, se você conseguir algo muito bom, conseguir fazer uma pivotada, ir para um cara que eventualmente tá ali tá perto dele, não sei se o David Montgomery, Ramondre certamente não, mas assim, os rookies que eu falei parecem ter mais upside. Você pega o próprio J.K. Dobbins, que eu acabei de mencionar, Travis Etienne, são caras que estão perto dele ali, o próprio Camara, de repente, eu acho melhor pegar um ano aí de Camara, se bem que o Camara tá dureza também, né, cara?
Camara tem um nome pesado aqui, deu até vontade de falar para comprar ele. Eu tô tentando comprar ele numa liga de um amigo meu, de um cara que joga fantasy comigo, não sei se ele vai aceitar, mas eu quero, assim, dar uma apostada no Camara aí no final da carreira dele. Mas Jordan Mason fica mais como um céu aqui. Breece Hall, isso daqui dói fortemente no meu coração, os meus jogadores favoritos. Eu tenho ele em algumas ligas, seja Redraft ou Dynasty. Breece Hall, o call aqui é assim, ontem ele fez 32 pontos, 33, ele até passou para touchdown, ele teve um jogo de LaDainian Tomlinson, Christian McCaffrey, quem você quiser chamar, o cara fez tudo contra uma defesa horrorosa, que é a defesa do Cincinnati, né? Se você pegar aí puxar aí o que os running backs fizeram nessa temporada contra a defesa do Cincinnati, você vai ver que não é a primeira vez que um running back talentoso ou não talentoso destrói a defesa dos Cincinnati Bengals. Então, como o Jets mostrou essa vida de forma um pouco aleatória e explosiva contra o Bengals, eu acho que pode ser uma hora boa de vender o Breece, mas por um ótimo preço. Eu vou mostrar um deal aqui que eu vendi o Breece Hall. Eu acabei vendendo ele mais ou menos por uma primeira, mais alguma coisa, que foi um deal que envolveu mais jogadores. Mas se você conseguir uma primeira média, assim, né? Se for uma primeira cedo, acho que, e você for um rebuild ou um reload ou algo assim, acho que vale. Agora, se você estiver competindo, você não vai vender o Breece Hall, obviamente, por um pique. Você vai atrás de algum running back aqui que esteja perto dele. Então, hoje, ele é o running back 14 e ele está rodeado ali de alguns caras interessantes. Você pega o Kyren Williams, é um cara de mais volume, está no ataque melhor que ele. O Josh Jacobs, que eu acabei de mencionar, é o 12 e ele é no 14. Então, assim, eu estou falando para a gente comprar o Josh Jacobs e vender o Breece Hall hoje, tá? Nas perspectivas de hoje. Eu adoro o Breece Hall. Enfim, o cara é um dos meus jogadores favoritos. Mas eu acho que quando uma ação sobe muito, a gente tem uma oportunidade de revisitar o mercado e ver algumas distorções. Então, certamente, eu colocaria alguma coisa em cima do Breece Hall para ter o Josh Jacobs, para acessar o ataque e a estabilidade dos Packers vis-a-vis o que a gente tem com os Jets. Simples como isso, dói muito meu coração. Vou segurar ele em algumas ligas, mas assim, na liga que eu precisava, eu o vendi até antes desse jogo, foi na semana passada ou retrasada, mas paciência, pensem nisso. Agora uma compra aqui para contenders. Eu não vejo porque um rebuilder pagaria muito caro para ter o Nico Collins, mas ele é um cara que está machucado, vai voltar na semana 9. Cara, tá em baixa, hoje ele é wide receiver 36, tudo bem que ele já teve um bye, isso traz um pouco aí a questão absoluta de ranking para baixo, mas ele cara, o jogo que ele jogou melhor, ele fez 21.4, né? Estamos falando de 104 jardas, 8 recepções e um touchdown. Ele em outros anos já fez isso diversas vezes, de semanas seguidas, etc. Então ele está com uma média de pontos bem baixa. Você vê, até agora na temporada ele teve 26 recepções, dos 339 jardas, 3 touchdowns, muito abaixo. E é um cara que, apesar da linha ofensiva, apesar do deixar estar em baixa, acho que se você for pegar os rankings de wide receivers aqui no Fantasy Calc, ele já baixou aqui para wide receiver 13, ele já teve 8, 9. Então, assim, se você olhar em volta, ele tem ali Rashee Rice, ok, Romeo Doubs, ok, pela idade. Brian Thomas, é 3, 4 anos mais novo, mas assim, e eu adoro o Brian Thomas, mas num time que está competindo, talvez você não tenha paciência para esperar o Brian Thomas. No rebuild certamente tem. Garrett Wilson, mesma coisa, eu acabei de falar do ataque dos Jets. Ted McMillan, toda a juventude, toda a insulation de ter sido escolhido aí no pick 8, Led McConkey, Marvin Harrison, mas assim, se você precisar de um cara que tem uma chance maior de fazer pontos no curto prazo, é que o Led está fazendo pontos, né? E o Ted também, mas não é algo que explode. Eu acho que o Nico vem com um preço que se você conseguir lá do andar de baixo, George Pickens, A.J. Brown, Chris Olave, Travis Hunter, T. Higgins, ali o wide receiver 20 e adicionar ou um running back ou outro wide receiver, algum pick para chegar no Nico, eu acho que ele é um cara que está gritando aqui em wide receiver 13, tendo caído o quanto ele caiu. Outro buy para quem está competindo, Zay Flowers. Zay Flowers está aqui embaixo, wide receiver 24. Então é aquele como se ele fosse o pior dos wide receivers 2, né? Em ligas de 12. Tá ali rankeado junto com o T. Higgins, que por mais que esteja performando agora, é um wide receiver 2 do Ja'Marr Chase. Está abaixo do Travis Hunter, que é um atleta fantástico, uma ideia, um conceito lindo, assim como o Keon Coleman, mas o fato é que só teve um jogo explosivo e foi lá no garbage time. Então assim, o Zay Flowers, como wide receiver 24, vem de jogos aí
Você vê, ontem ele fez 14 pontos, antes foi o Bay, teve 7, 12. Então, assim, é um cara que tem um piso interessante. Na primeira rodada ele teve 28 pontos, explodiu. 143 jardas, 7 recepções, um touchdown. Ele tem um piso, tem semanas aqui que ele faz nada também. Esse jogo aqui contra o Detroit ele teve 3 pontos. Na semana antes do Bay ele teve 7. O Lamar vai voltar. Era para ter voltado ontem, hoje não voltou. Então, sim, é um cara que eu acho que... Engraçado, que ele tá como wide receiver 24 na temporada e ele tá como 24 no ranking. Mas eu acho que ele vale mais do que isso. Acho que ele deveria estar mais perto ali de caras como Marv, caras como Chris Olave, caras como A.J. Brown, que apesar de hoje performarem mais, apesar da estabilidade, né, da volatilidade do A.J. Brown, o cara tem 28 anos. E tá num ataque ali do Philadelphia que a gente tem muita dificuldade de ler o que vai fazer. Então acho que o Zay Flowers é um bom ponto de compra ali. Tá na mesma linha de Jalen Waddle, Jordan Addison. Imagina, eu prefiro muito mais ter o Zay Flowers do que o Jordan Addison, por todas as razões que eu falei aqui do Minnesota Vikings, e até uma questão de talento, upside, etc. Eu acho que eu prefiro o Zay Flowers do que o DK também, o Cortland Sutton, enfim. Tô jogando aqui os nomes para vocês pensarem e pensarem nos trades. Michael Pittman, cara injustiçado, hein? Wide receiver 6 na temporada. Quer ver os números aqui? 43 recepções. Quanto que eu falei do Nico? Era tipo menos de 20, alguma coisa assim. 446 jardas, 6 touchdowns. Está nesse ataque aí fulminante dos Colts. E ele ainda é ranqueado aqui, wide receiver 31. Cara, isso aqui é um crime. Tudo bem que ele ficou aí com a fama dos últimos anos, ele jogou muito lesionado ano passado, mas também era o Anthony Richardson, era outro contexto, mas acho que ele ainda paga o preço da última temporada, porque ele veio de uma temporada muito boa em 23, ano passado foi horroroso, ele veio com pompa, né? Veio caro, mas assim, 31, cara, Jordan Addison de novo tá na frente dele, Cortland Sutton, DK, Xavier Worthy, Ricky Pearson, machucado, eu gosto muito do Pearson, mas ainda não mostrou muita coisa na NFL. Tá junto com o Davante. Ele com o Davante até prefiro o Davante. O Davante tá em 32, mas é que ele tem já 5 anos a mais. Nossa, o Davante tem 5 anos a mais. Então, assim, por mais que seja um baita de um wide receiver que agora tá sem o Puka, isso deve acabar. Mas, assim, eu acho que o Michael Pittman, por um time que tá competindo, e seja por um rebuild até, se você conseguir ali, cara, fazer um pivô de um cara que nem o Davante pra ele, você tá rebuilding, ou do Terry McLaurin pra ele, acho que, cara, vale a pena refletir um pouco aí sobre o valor do nosso querido Michael Pittman. Malik Neighbors, não precisa nem falar nada. Não preciso falar nada, ele é um buy para rebuilders. Se você conseguir pagar algo abaixo de 3 escolhas de primeira rodada, ou algo abaixo de tipo Rome Odunze mais, Chris Olave mais, e assim sucessivamente. Ele fica aqui mais com uma ideia de alvo ideal para um time que está olhando o ano que vem. Porque alguém que quer ganhar esse ano pode precisar de um wide receiver, de um running back agora. E, enfim, fica aí essa compra mais sem tantos dados aqui, porque é autoexplicativa. Jameson Williams, ano passado, 58 recepções para 1.000 jardas, 7 touchdowns. Ele foi o wide receiver 22 no ano passado. Tá em 51 agora, ele teve o último jogo que ele jogou antes do bye foi 0, teve jogo de 2, mas é um cara talentoso, é um cara explosivo, é um cara que em semanas boas aqui já fez 18, 19 pontos 2 vezes, não tem sido muito acionado. Grande ponto é que os Lions têm ganho os jogos com o Jahmyr Gibbs, com corridas explosivas, e com o Sam Brown, basicamente. Então aí nessa equação o Sam Laporta e o Jameson Williams ficam um pouco desassistidos, mas fato é que ele é um cara que... deixa eu pegar aqui o ranking dele. A gente está falando de wide receiver 36. Ele está ali junto com o Quentin Johnston, Matthew Golden, Terry McLaurin, Deebo Samuel, Brandon Ayuk. Eu prefiro o Jameson do que todos eles, tá? Mais como um tiro de upside, assim, uma tentativa de upside. Não é um cara que te dá um piso interessante, mas é um cara que certamente o teto dele é maior do que está aparecendo aí. E até o próprio piso é maior também. Tá? Então é um cara que me parece assimétrico aí. Que ele está custando versus o que ele pode entregar nesse ataque que não está o acionando, mas assim, eles fecharam, eu não sei agora se é 40 milhões, mas fecharam um contrato importante com ele, os caras pagaram ele. Então ele é como Jalen Waddle, Devonta Smith, caras que são jovens e têm contratos de longo prazo com times super fortes. Então, falando dele aqui, Devonta Smith também com um contrato incrível, vindo de um jogo, na verdade o último foi 14, mas ele tinha feito 33 pontos na outra.
É, cara, fica um buy aqui também para times que estão competindo, precisam de opções mais baratas. Como eu disse aqui, o Devonta Smith ele tá com o wide receiver 23, nem é tão barato assim, mas ele tá nessa linha aí de Chris Olave, Jordan Edison, Waddle, etc. Eu acho que, enfim, conseguindo um preço interessante por ele, tipo um wide receiver pior, um running back mais abaixo, mais um pick de segunda rodada, alguma coisa assim, acho que vale também a tentativa. Justin Jefferson, a torcida do Minnesota Vikings, se é que alguém vai assistir esse vídeo, se é que alguém da torcida do Minnesota Vikings vai assistir esse vídeo, cara, assim, é mais conceitual aqui. A gente tá falando do Justin Jefferson, ele é o wide receiver 4, 3. O wide receiver 3 hoje aqui no Fantasy Calc. E o Fantasy Calc ele é melhor que o Keep Trade Cut, porque em vez daquela votaçãozinha do Keep Trade Cut, que é crowdsourced, aqui a gente tá falando de trades que estão rolando globalmente, milhões e milhões de trades, os caras até põem o número de trades aqui, mais de 5 milhões de trades, que com esses trades eles passam lá no algoritmo maluco, um monte de cientista de dados, e aí solta o ranking aqui e as recomendações de troca, etc., que tem nesse site super interessante. Então, assim, é o Jamar Chase, o Puka Nacua e depois já o nosso querido Justin Jefferson. Mas assim, olha quem vem depois. Jackson Smith-Njigba, Amon-Ra, CeeDee Lamb, Malik Neighbors, aí tem a questão da lesão, Emeka Egbuka, pode estar um pouco carinho aqui também, o wide receiver 8, aí Drake London, Rice, aí eu já acho que eu prefiro o Justin Jefferson, mas pelo menos o JSN, o Amon-Ra, o CeeDee Lamb e até o Neighbors, eventualmente, dependendo da situação do time, eu prefiro do que o Justin Jefferson. Então, fica mais uma menção honrosa aqui do que qualquer coisa. Obviamente, todo mundo quer ter ele no time, é um jogador incrível, mas, de novo, a gente está falando de valor relativo, não de forma alguma de valor absoluto. Então, fica essa reflexão. Que também vale para o nosso amigo Marvin Harrison Jr., atualmente aqui como wide receiver 17, é mais pela companhia dele também e o atual contexto. Acho que no primeiro ano todo mundo ficou muito decepcionado, depois a coisa normalizou, digo assim, renovaram as apostas para essa temporada de 2025, mas o fato é que ele não tem performado como se esperava. Né? Você pega aqui o ataque dos Cardinals não é dos mais explosivos, mais confiáveis da NFL. Teve vários jogos aqui abaixo de 10 pontos. Você pega de 7 jogos que ele jogou, 1, 2, 3, 4 abaixo de 10 pontos. Parece que todas as bolas acabam indo pro Trey McBride. E o Kyler, enfim, é um cara que não passa uma grande confiança. E voltando aqui, desculpa, eu tive um problema. Mas eu acho que o wide receiver 17 aqui, junto de Ted, Garrett Wilson, Led McConkey, George Pickens, hoje em dia, assim, já tentei muito comprar o Marvel, hoje eu não tenho nenhuma liga, acho, pelo menos não em Dynasty, já tentei muito comprar ele, fato é que hoje, deixa eu arrumar aqui isso daqui, vai ficar mais bonito, vocês me desculpem, não estava dando pra ver direito aqui, né? Eu acho que hoje ele é um sell. Em wide receiver 17. Ele já chegou a ser wide receiver 10, obviamente, né? Vindo da faculdade, com toda a pompa que ele veio. Salvo engano, ele foi a quarta escolha do draft do ano passado. Cara, de novo, se eu puder esperar e tiver muita fé, que eu até tenho, acho que é ok. Mas se você precisa colocar as fichas na mesa e tentar o título esse ano, eu entendo trocar ele por caras mais produtivos nessa faixa aí, LED. Ou pagar mais para ir para um Rashee Rice, Drake London e afins. Aí rapidamente buys aqui de tight ends, nosso George Kittle, ele é o tight end de 8, tem 32 anos, assim, não tem mais muitos anos pela frente, mas acho que, assim, pelo preço correto, de novo, é um cara que teve um jogo aí de 0 pontos, acho que isso deixou muita gente pé da vida. Mas assim, ele tá atrás do Oron The Gadsden. Tudo bem, o Oron The Gadsden é 10 anos mais novo do que ele, veio de um jogo bom aí, mas assim, o Kittle te dá muito mais visibilidade, muito mais, assim, tudo bem que ele teve o jogo de 0 pontos, mas assim, eu acho que em tarém de 8 aqui, você comprar ele por um pique de segunda rodada, ou fazer algum swap aí, dar algum jogador mais jovem pra ter ele como tight end, se você tiver alguma lesão aí do Brock Bowers, ou algum problema no elenco, buys, etc., eu acho que o George Kittle tem um preço interessante. E aqui fica o Tucker Kraft. Puta, não é buy low, porque ontem ele simplesmente fez 33 pontos.
Aqui essa liga nem é Tyrant Premium, tá? Então na Tyrant Premium aqui com 7 recepções ele ainda teria mais 3,5 pontos, né? Ele iria para 37 pontos. É que é um cara que eu comprei e draftei a temporada toda, né? Antes da temporada. Pô, no outro vídeo eu falei para comprar ele. É um cara que eu gostei muito no ano passado. Era um ataque que só corria. Ele teve mesmo assim 700 jardas, 7 touchdowns, yards after catch absurdo. Um cara assim, gigantesco. Vai arrastando todo mundo. Ele fica aqui mais com uma menção rosa, porque eu gosto dele, tem um monte de time, do que um buy low. Agora, se você precisa de um tight end, ele está aqui como tight end 5 atualmente. Se você precisa de um tight end, pode pagar caro e ele está num time que já abriu mão, o cara pode não querer vender ele, mas eu gosto dele quase tanto quanto o Trey McBride. Tá? Então... E assim, o Tyler Warren tá bem hypado por causa dos Colts, etc. Mas assim, o meu viés é para gostar mais do Tucker Kraft. Ele vale 2.000 pontos a menos aqui. Ele vale praticamente metade do Tyler Warren no Fantasy Calc. Mas eu acho que tipo, se eu tivesse o Tyler Warren, eu estaria ok em pegar o Tucker Kraft mais um pick de primeira rodada. Ou mais um jogador bom. Enfim, tentem comprar o Tucker Kraft. Aí para rebuild, Colston Loveland, por razões óbvias, o cara é novo, é muito talentoso, mas não tá tendo papel nesse ataque. Para rebuild também aqui temos o Cade Otton, que, cara, tudo bem que tá cheio de lesão agora, né, o ataque dos Bucks, mas ele é um cara talentoso, vira e mexe é envolvido, pontua. Ele tá como tight end 17, então muito mais barato do que os outros que eu comentei, né, o Colston Loveland é tight end 9, o Tucker Kraft, como eu disse, tight end 5, então fica uma opção aí mais acessível, mais baratinha, nosso Cade Otton. Outro cara que eu acho que vale uma aposta aqui na simetria é o Isaiah Likely. Ele ficou machucado aí a maior parte da temporada. E assim, ele tem 25 anos, tem um contrato, eu não lembro agora de cabeça, mas ele tem um contrato interessante com os Ravens, então ele está aí atrelado ao Harbaugh e ao Lamar Jackson. E, cara, ele é barato, entendeu? A gente tá falando aqui do tight end 21, junto com Brenton Strange, Tel Johnson, Hunter Henry. Preferia muito ter o Isaiah Likely, apesar da produção não ser igual. No rebuild, o Isaiah Likely é um cara barato e que, eventualmente, quando o Mark Andrews se aposentar, ele é o próximo da fila, né? Não tem muito o que falar, o técnico já gosta dele, ele já tem contrato, enfim, ele é o sucessor do Mark Andrews. Venda, Oronde Gadsden, muito na mesma lógica ali do Breece Hall. O cara é rookie, teve aí uma atuação explosiva, mas eu, como trader que sou, não conseguiria, eu nem tenho ele, mas se eu tivesse ele, eu não conseguiria não vender esse cara, ou pelo menos não oferecer para todo mundo por um caminhão, ou enfim, porque o mercado exagera, as flutuações de curto prazo são brutais, então fiquem de olho aí, se você tem o Oronde Gadsden, não deixe de testar o mercado. Ele tá como tight end 7, cara, por causa de uma atuação. Tudo bem, rookie, tá num ataque que todo mundo adora, mas assim, não é o tight end 7. Não é o tight end 7. Desculpem. Assim, se a diferença dele pro Tucker Kraft é tão pequena assim é mínima aqui no site, a gente tá falando de, sei lá, 10, 20% do valor, eu quero o Tucker Kraft em todas as minhas ligas no lugar do Gadsden. Beleza? Podem atirar pedra. E outra venda aqui é o Jake Ferguson, mais pelas atuações que ele teve. Ontem ele zerou. Caramba, mas aqui eles tomaram um pau também. Zerou. Talvez não esteja mais tão vender alto, mas fato é que ele é o tight end 1 da temporada. Tá na frente do McBride, que já teve o bye. Tá na frente, enfim, dos outros que a gente falou. Tyler Warren, Tucker Kraft, etc. Mas, cara, por mais que eu goste dele, do contrato dele, do time, assim, o CeeDee Lamb voltou agora, então vai capturar um pouco do target share dele e do Pickens. Assim, se você for pro rebuild ou quiser trocar por alguém, reciclar, acho que vale olhar aqui como uma possibilidade de venda. E são essas as recomendações aqui de buy low e sell high. Deixe seu comentário, me xingue, discorde, concorde. Eu vou fazer uma pausa rápida no vídeo, vocês nem vão ver, porque eu já vou voltar aqui com os trades que rolaram nas ligas que eu faço parte aqui. Voltando aqui com as trades que rolaram nas ligas que eu faço parte, são todas ligas de Dynasty, elas têm algumas variações de
de tamanho, pontuação, etc. Eu vou dando contexto aqui. São 30 trades. Vou tentar passar o mais rápido possível aqui. Um abraço para todos os meus colegas de liga. Espero que vocês assistam o vídeo. Esse trade aqui eu que fiz. É uma liga que eu tô com um time muito foda. Puka, Bijan, Jonathan Taylor, Kyren Williams, Waddle, Cortland Sutton, Tucker Kraft, esquadrão, fazendo 200 pontos por jogo. Deu uma puta sorte, que é uma liga com um monte de gringo que trada um monte, que é nóia, que seguidor de canal aí de YouTube e tal. Mas eu dei sorte, cara. O Jonathan Taylor saiu na quarta, quinta rodada. Mas enfim. Aqui eu tô com um problema de quarterback, né? Eu tenho o CJ Stroud, né? E o Justin Fields. E aí quando o Justin Fields fez o que fez na semana retrasada agora, que quase zerou, e outras baixarias que ele fez nas outras semanas, eu falei, cara, eu vou pra cima do Joe Flacco. Na verdade, o Joe Flacco aqui foi uma distração, né? Eu vendi, e aqui eu vou pra cima, eu nem gastei minha primeira ainda, mas eu gastei minha segunda, joguei o Eric Manor do Tennessee Titans, que é rookie, tinha tido um jogo bom. Esse aqui é um bom exemplo. Eu joguei uma segunda, o Eric tinha tido um jogo bom, pelo McLaurin que estava machucado, e acho que no time também, esse time já não está mais competindo, devia estar um 5, um 6, alguma coisa assim, e botei o Joe Flacco na jogada. Então, assim, é um deal que vai me dar uma profundidade de wide receiver que eu não tinha, com o Terry McLaurin, que acho que vai voltar nos próximos jogos, e eu peguei o Joe Flacco, que pelo menos vai me dar aí, se ele ficar saudável até o final do ano, um quarterback que eu imaginava, não sei, que vai pontuar mais do que o Justin Fields, né? Apesar do Justin Fields ter tido uma atuação incrível justamente contra o Flacco essa semana. Próximo trade, Keon Coleman por J.K. Dobbins, uma terceira e uma segunda. Cara, o Keon Coleman, a ideia, Keon Coleman, ela é muito sedutora, porque ele tá num time incrível, ele tem só 22 anos, ele foi draftado na primeira rodada, então eu sempre quis comprar ele aqui. Não fui eu que fiz esse deal, eu nem sei quem fez na verdade, mas foi uma das ligas que eu tô. Eu comprei ele numa liga, eu tenho algumas, sei lá, mas fato é que ele tá decepcionando muito nessa temporada. Ele ainda é muito jovem, ainda tá nesse ataque, com toda a moral que ele tem, a insulation, né, por ter sido um pick de primeira rodada. Mas fato é que se você pegar aqui, provavelmente ele vale hoje uma segunda, ou no máximo uma segunda mais uma terceira. Então, o que esse deal me diz aqui é que o cara que provavelmente está competindo e queria se livrar do Keon Coleman para competir mais com o J.K. Dobbins, levou o J.K. Dobbins de graça. Porque se o Keon Coleman, se a gente quebrar esse deal aqui, o Keon Coleman é uma segunda ou no máximo uma segunda mais terceira, o cara levou um J.K. Dobbins, que é um RB1 num time forte, de graça. Então assim, por mais que eu goste do conceito do Keon Coleman, acho que vale a aposta. Sim, porque o cara que vendeu aqui o J.K. Dobbins, se ele está em rebuild e ele queria o Keon Coleman, não faz sentido ele soltar os picks. Ele tinha que ter feito de outra forma esse deal. Enfim, não lembro quem foi. Talvez seja até essa liga dos gringos. Próximo deal. Cara, esse deal aqui é muito maluco, cara. A gente vai ter que quebrar ele em algumas partes aqui. Mas se você pensar que o cara adquiriu o Joe Burrow pelo deck mais Chuba, e aí ele trocou, né, basicamente o Gibbs por Taylor, que aqui não vale nada pra mim, Gente e uma segunda, cara, ficou um Gibbs muito barato, né? Mesmo se você não concordar com essa quebra, o Gibbs desse lado aqui da balança, ele pesa muito, mesmo numa liga super flex. Então você está comprando a produção do deck, a produção do Chuba e a produção do Gibbs pelo Burrow, que tem um baita valor, mas está machucado. Mason Taylor não me diz nada aqui, não vale nada. Gente, que é um puta de um ativo, mas assim, o Gente e o Gibbs tem praticamente, acho que 1 ou 2 anos de diferença, e o Gibbs está numa situação muito melhor, num ataque muito melhor. Então assim, me parece que quem comprou o Gibbs aqui se deu muito bem. Muito bem mesmo com tudo que eu comentei. Diga aí se você concorda, se você quebraria cognitivamente ou racionalmente esse deal assim. Eu acho que mesmo se quebrar de outras formas, esse lado que tem o Gibbs e o Dak Prescott se deu muito bem. Cara, o Gibbs é um ativo que tem que cobrar mais. Acho que mesmo se você colocar uma primeira rodada no lugar dessa segunda, eu ainda não faria esse deal sendo o técnico do Jamie Gibbs. Essa eu lembro quem foi. Essa foi uma liga aqui dos meus amigos brazucas. Já faz algumas semanas, então assim, o LED ainda não tinha explodido.
Mas vamos supor que fosse hoje. Acho que é um deal que faz sentido. Como eu disse, né? O LED para mim é praticamente uma compra ou um hold. O Marvin Harrison, puta, depende da situação, mas está decepcionando, né? Já falamos sobre isso. Então acho que uma segunda, se fosse mais uma primeira, eu até ficaria com o lado aqui do Marvin Harrison. Mas sendo uma segunda, eu achei um deal hoje bem equilibrado. Não me lembro na época qual era o contexto, mas faz poucas semanas. Mas acho que é um deal que é fair. É um deal que é fair, porque o Marvin Harrison, mesmo que não exploda essa temporada, ele ainda vai ter um nome, um valor de mercado. Então, uma segunda não é tão sedutora aqui. Se fosse uma primeira, seria mais fácil. Só que se eu colocasse uma primeira do lado do Marvin Harrison, talvez eu teria que colocar uma segunda do lado do Led McConkey, né, para equilibrar. Mas acho que é um deal que ficou de bom tamanho. Claro que quem comprou o Led McConkey tá mais feliz agora. Cara, esse foi um deal também aqui dos meus amigos brazucas, o Ciro e o Luca. O Ciro jogou até o toalha nessa temporada, tá coletando uma pancada de pix olhando pro ano que vem. O Luca tem um dos melhores times dessa temporada, se não o melhor time nessa liga. Perdeu o Malik Neighbors, ele torce pro Seattle, é apaixonado pelo menino JSN. Então ele botou o Khalil Shakir para jogo, as duas firsts que ele tinha, né, sem ser a de 2028, que está muito longe e também nem precisaria colocar. Então acho que é um deal que, como tá cada um indo numa direção, por mais que você fale, nossa, o Smith Indigba hoje é top 5, etc. Cara, é o preço, entendeu? Você até poderia pensar que poderia ter sido oferecido um wide receiver melhor que o Shakir, mas, cara, acho que é um deal que é bom para ambas as partes, é um deal que eu faria, fiz alguns parecidos que eu vou mostrar aqui, então acho que os amantes do GSN podem criticar e falar que duas firsts aí o Khalil Shakir é pouco, mas não me parece. O Khalil Shakir é um jogador jovem, a exemplo do Ken Coleman tá lá amarrado com um contrato no Josh Allen, então belo deal, bonito, simples e intuitivo. Esse aqui a gente tem que quebrar em mais coisa. Esse deal aqui, tô tentando lembrar onde é que foi, mas foi também numa dessas ligas malucas que eu tô. O que o cara fez aqui, ele comprou o Josh Allen, vamos quebrar, por Caleb mais duas firsts, me parece ok, e ele pagou o Rashard Smith mais Matthew Golden pelo Jordan Mason, que eu já não gosto tanto. Então, assim, é um deal que, obviamente, o cara que vendeu o Josh Allen pelas firsts, pelos rookies e pelo Caleb tá rebuilding, o outro tá indo pro tudo ou nada com o Josh Allen, que é um cara que pode eventualmente fazer 40, 50 pontos por jogo. Então, assim, é um deal que, de novo, ele parece confuso, mas se você pensa nas aspirações dos times e nos ativos que foram trocados, ele faz sentido, principalmente se você quebrar em Caleb mais duas firsts pelo Josh Allen e os dois rooks pelo Jordan Mason. Eu gosto um pouquinho mais do lado aqui do Caleb Williams, tá? Porque você tem uma concentração de ativos e uma aposta muito grande no Josh Allen, mas ele é o melhor ativo de Dynasty, melhor ativo de Superflex, então fica um deal muito bonito. Parabéns aos envolvidos. First pelo Javonte Williams, cara, deal também bonito, deal clássico, deal muito claro. O cara que está pegando o Javonte Williams quer produção, o cara que está vendendo quer um rookie pick. Eu acho que se for um pick muito perto lá do 12, fica menos atrativo, mas acho que é um deal de bom tamanho, até porque essa altura do campeonato, por mais que os times estejam aí, já tenham jogado 8 rodadas, tudo pode acontecer, os times podem cair, esse pick pode melhorar, mas acho que é um deal aqui conceitualmente que faz muito sentido, muito clean, muito elegante. Esse deal aqui eu que fiz, com o mesmo cara que vendeu o Jackson Smith-Njigba por duas firsts e o Khalil Shakir, eu mandei para ele o Woody Marks, que é um rookie, que está em ascendência, está ganhando representatividade. Mandei mais uma third pelo Davante Adams, porque eu, a exemplo do meu amigo Luca, tô com um time muito forte. Eu quero, inclusive, até fazer outros deals agressivos com pique e tal, para melhorar meu time e chegar nos playoffs voando. Mas esse aqui foi um deal muito claro, ele tá reconstruindo, eu tô competindo, então fica aqui muito claro que é um deal de valor semelhante. Haja visto que o Woody Marks tem acho que 24 anos, o Davante Adams tem mais essa temporada ou mais algumas, como alta performance. Belo deal também. Esse aqui foi o mesmo cara na mesma liga, o Ciro, tá desmontando o time. Esse aqui já acho que ele vendeu um pouco mais barato. Troy Franklin, que é um jogador jovem, um time bom, etc. Mas pediu dois picks de segunda rodada pelo Nico Collins, que é um cara que eu falei que é buy aqui, que é top 10, hoje está no top 15, mas pode ser facilmente top 10 aí, se os ventos soprarem do lado correto dele.
Então, assim, não é um absurdo. 2 firsts tem seu valor, principalmente para um rebuild, porque você pode usar ela em outras trocas, você pode draftar jogadores interessantes, tipo um Cam Skatable da vida, e outros caras que ficam para a segunda rodada depois que provam estrelas, mas acho que daria para ter chorado um pouco mais aí no caso do Nico. Mas, de qualquer forma, para todos os efeitos, ele pode ter ficado com medo do Nico cair mais, desse ataque de Houston que realmente não está performando piorar. Iris what it is. De qualquer forma, ele comprou o Woody Marks de mim, então alguma coisa no Houston ele gosta. Grande abraço para ele, baita parceiro, baita cara, gente boa aí de jogar Dynasty junto. Esse aqui fui eu, numa liga que eu implodi tudo. Fiz um bom draft, depois as coisas aconteceram, implodiu, etc. E eu tô me divertindo aqui, vocês vão ver os trades aqui. Vendi Lamar Jackson pro Breece Hall mais 2 firsts. Gostei desse deal. Inclusive em outra liga que é um deal que não tá aqui, com o mesmo cara, com o Pel, eu comprei o Lamar Jackson por Caleb mais uma first mais uma second. Então eu já comprei e já vendi o Lamar desse mesmo colega, que também é um cara sensacional, a gente se diverte muito jogando aqui. Então acho que foi um deal que a preço, tipo assim, valores de mercado ficou bom para os dois. O Lamar Jackson acabou se machucando, mas isso faz parte do jogo. Ele vai para os playoffs, o Pel, e vai para cima. E eu já vendi o Breece Hall em outro deal que vai aparecer aqui. Porque eu sou doente mesmo e jogador bom é jogador sendo trocado. Cara, nessa mesma liga, comprei o Jalen Waddle pelo Michael Pittman, Braylon Allen e mais uma terceira do Pel, esse mesmo cara que eu troquei, o Lamar e o Breece Hall. Eu gosto muito de Jalen Waddle. Antes do Tyreek Hill machucar, eu, cara, peguei ele em praticamente todas as ligas que eu tenho. Dynasty eu tinha ele, acho que em 5 de 6 ligas que eu jogo. Aqui eu acabei pagando um pouquinho caro, porque o Michael Pittman tá bem par e passo com o Jalen Waddle, né? Salvo engano, eles têm uma idade parecida, a produção hoje está parecida. O time de Miami, por mais que tenha explodido hoje, tá meio caótico. Mas o fato é que o Tyreek Hill se machucou. O Jalen Waddle é um jogador ainda jovem, acho que ele tem 26, 27 anos, tem um contrato, tem talento, tem explosão, tem alguma química com o Tua. Então, assim, é um deal que hoje, assim, é que eu gosto do Waddle mais que eu gosto do Pittman, mas eu não teria feito dessa forma se eu tivesse mais certeza, 3, 4, 5 semanas depois, que o Pittman era the real deal. Tanto que eu dei a sugestão de comprar ele no vídeo agora. Mas eu não me arrependo, até porque eu vendi o Waddle depois também, depois que a casa caiu e que eu percebi que meu time não ia a lugar nenhum nesse ano. Esse deal também eu que fiz, nessa mesma liga. Aqui também tem muita gente que pode falar que eu vendi barato o Goff, o London e o Chase Brown, mas a verdade é que o Chase Brown estava em baixa, e eu ainda tenho minhas dúvidas com relação ao que ele vai produzir, mas assim, de qualquer forma é um running back aí top 20, certamente. O Drake London é um dos meus jogadores favoritos, dói muito eu trocar ele, mas é que eu vi que a casa tinha caído, eu precisava acumular picks de primeira rodada, porque são ativos que só crescem de valor até o mês de março, abril e maio do ano que vem, quando rolam os drafts do Dynasty. Então eu troquei o Jared Goff pelo Brock Purdy, que é mais jovem, tem contrato, tá num time também bom e tá sofrendo com lesões, mas tudo bem. Peguei o Josh Downs, que na verdade é um jogador que eu nem fazia muita questão, mas a negociação caminhou para esse lado. O que eu tava de olho mesmo aqui eram as 2 firsts. Então, para mim esse deal é justo, principalmente agora que o Michael Penix e o London estavam machucados e o Atlanta tá dando uma rateada na temporada, mas o fato é que a longo prazo o Drake London é um jogador sensacional, top 10 wide receiver, 12 em Dynasty. Mas eu fiquei satisfeito com o deal, principalmente pelos 2 picks e o que eu vou poder fazer com eles mais pra frente. Seja trocar por jogadores veteranos e melhorar meu time, ou draftar rookies quando a hora chegar. Esse foi com o Vic Trades. Esse aqui foi na mesma liga. Nossa, essa liga tá muito louca. Abraço pessoal da liga One Draft. Cara, quando rolou esse deal, todo mundo falou que o lado que vendeu Hurts, Smith e Pitts, que foi o Pel, foi assaltado. Mas assim, o meu viés aqui, eu acho que até ele poderia ter pedido uma first ali, pelo que o Jalen Hurts carrega numa liga super flex. Mas fato é que, se você pensar que ele comprou, o Hurts mais ou menos por T. Higgins mais Javonte, o que sobra do deal ali, que é o Kraft uma segunda pelo Davonte Smith e o Pitts, sendo que eu prefiro muito mais o Kraft do que o Pitts, e o Kraft explodiu agora, né? Já vinha explodindo, explodiu mais. Por mais que o Devonta Smith seja um buy para mim e teve uma semana absurda na semana retrasada, na semana passada, eu acho que é um deal que não é tão óbvio você falar que alguém foi assaltado. De novo, eu acho que no momento da negociação,
como o deal foi montado, daria pra pedir uma first. Mas, cara, o T. Higgins agora, com o Joe Flacco e eventualmente o Joe Burrow voltando, o Javonte estando no ataque explosivo de Dallas, o Kraft sendo top 5 tight end da liga e uma second, que sempre vem bem a calhar, apesar de não ser uma first, cara, pra mim não foi um deal tão maluco assim. Eu até gosto um pouco mais do lado aqui do Tucker Kraft. Mas enfim, é o que é. Esse foi o deal que eu vendi o Jalen Waldo depois de comprar pro Leme, outro grande parceiro de... Aqui eu acho que eu fui bem. O Waldo depois teve uma semana muito ruim, agora teve uma semana... Mas assim, quando eu vendo um jogador por picks, que eu já desisti da temporada, eu não fico, oh meu Deus, ele vai explodir. Porque, cara, eu não preciso ter ele agora, eu não quero ter ele agora. Eu posso eventualmente, se ele se machucar, ou se ele ficar mais barato no ano que vem, voltar esses picks e comprar do cara que tá competindo agora. Então, é um jogo de compra e vende, é um jogo de sobe e desce, que você tem que pensar que nem um jogador eterno no seu time, nem um jogador eterno no time do vizinho. É bom que as ligas sejam ativas, porque isso oxigena, isso deixa mais interessante. Se você está numa liga que é muito parada, nem vale a pena jogar Dynasty. Essa é a verdade, nem vale a pena jogar Fantasy, Redraft. Quanto mais Dynasty, que é algo de longo prazo, que você joga aí com a mesma liga há muitos anos. Então, terei o Jalen Waddle ainda. Tenho vários times, terei de volta aqui um dia, quem sabe. Quentin Johnston e uma quarta pelo Johnson Tyrande e o Jalen Warren. Cara, eu não sou dos maiores fãs do Quentin Johnston, mesmo quando ele explodiu. Eu sou o LED Futebol Clube. Vendi o LED, vou mostrar pra vocês, na mesma liga. Cara, eu acho que aqui ficou, porra, o Juwan Johnson e a quarta se anulam, ficou um trade meio que aqui, Quentin pelo Jalen Warren. Por mais que, cara, um wide receiver jovem tenha mais valor que um running back jovem, acho que pelo que eles podem apresentar e pelo protagonismo que o Jalen Warren tá tendo numa defesa, num ataque que corre muito, é um ataque que joga com formações pesadas e prioriza o jogo corrido, eu acho que eu fico com o lado do Jalen Warren. Mas é um deal ok, é um deal justo. Ramondre Stevenson, esse foi um deal que eu fiz antes de ontem, por uma segunda e uma terceira. Eu tô destruindo meu time e esse meu amigo tá... O Pel. Fiz 30 deals com ele. Ele tá competindo. O Ramondre Stevenson ainda é o RB1 do Patriots. Tem volume, enfim, joga. Então a verdade é que é um deal que eu consegui 2 picks aqui médios por um jogador que eu não ia usar e que, enfim, não é velho, mas eu não tenho por que segurar ele hoje em dia. Esse foi outro deal que rolou recentemente. Eu achei que foi uma forma barata de comprar, do meu parceiro ali de liga, comprar o Javonte Williams, porque ele deu 2 veteranos produtivos, temos que dizer isso, mas que, enfim, podem se lesionar ou decair a qualquer momento, pelo Javonte Williams, pelo Jameson Williams, que eu dei como buy ali, pelo upside, pela idade, pelo contrato, pelo time que ele tá. Então eu gosto muito do lado aqui do Jameson Williams nesse deal, por uma boa margem. Outro deal dessa mesma galera dessa liga que tá maluca, Sam Laporta por Chase Brown e uma second, acho que é um deal justo. Sam Laporta é um cara que tá num time melhor, mais estável, numa posição que, enfim, numa liga de tight end premium tem muito valor. Ele é o tight end 4 ou 5 em Dynasty. Chase Brown, não sei, ele deve estar lá mais pro running back 15, com 20. É um deal ok. Se me perguntarem, contending, eu não tenho muita preferência. Se eu tivesse no rebuild, obviamente ia optar pelo Sam Laporta. Cara, esse deal aqui é muito louco, eu não consigo nem analisar ele, de verdade. Eu não lembro onde rolou esse deal, mas ele é muito maluco, porque você não sabe quem está competindo, quem está reload, quem está o quê. É só um deal muito doido. E, cara, aqui a gente tentaria quebrar em, tipo, Rashid Shaheed e Darnell Mooney meio que se cancelam. Talvez um pouquinho de vantagem pro Rashid Shaheed, que acho que é mais novo. Pittman pelo Smith também, elas por elas. Então fica meio que um deal Chase Brown e uma terceira por Chuba Hubbard e Jaden Reed. Cara, não sei. Acho que eu ficaria com o Chase Brown. Então eu acho que eu ficaria com o lado aqui do Pittman e Chase Brown nesse deal muito louco. Mas também é um deal que não tem, na minha cabeça, uma leitura muito clara. Esse foi um deal que eu fiz também recentemente. Eu vendi o Breece Hall, Ed McConkey e mandei 2 picks de segunda e terceira pelo Rick Pearson, que está machucado, mas enfim, está no segundo ano e ainda pode performar melhor nesse time de São Francisco, e 2 firsts. Então, a essa altura do campeonato eu tenho quase 10 firsts nessa liga, vendi todos os meus jogadores, tenho poucos jogadores que ainda valem alguma coisa, e mais pra frente vou começar a ver o que eu faço com esses picks. Se eu compro veteranos, já tento competir em 2026, ou se eu continuo jogando esse jogo maluco e
Mas fato é que eu vou tentar sempre comprar barato e vender caro. E a graça para mim da Dynasty é essa, é ficar negociando, é ir atrás, analisar aqui que eu acho que tá meio discrepante, que é assimétrico. E esse deal aqui, muita gente da própria liga falou que eu vendi barato o Led e o Breece Hall. E de fato, cara, são dois jogadores que eu gosto muito e eu não venderia se eu não achasse que fosse um deal bom. De novo, os picks só sobem de valor e os jogadores pode acontecer qualquer coisa. Então, assim, eu poderia ter esperado o Breece Hall ou trocar de time ou fazer 33 pontos? Poderia. Mas o fato é que ele poderia ter se machucado, que nem o Cam Scarable se machucou. E o Led eu me arrependo um pouco mais porque ele é wide receiver, ele é um ativo mais seguro, mais estável. Mas, de novo, ele está aí para ser vendido e ser comprado, principalmente numa liga tão ativa quanto essa. Lembro desse deal, é uma liga menor, é uma liga de 7 jogadores titulares. Amon-Ra St. Brown por Led McConkey e Ja'Cory Cross-Merritt. Aqui tava um hype do Ja'Cory Cross-Merritt e uma época que estavam falando que o Amon-Ra não ia tão bem esse ano e tal. Acabaram fazendo esse deal. Eu prefiro o lado do St. Brown, mas não acho também que, como o Led guarda muito valor cara, teve um ano sensacional no passado e tá subindo agora, eu não acho que tenha sido um deal absurdo, mas se eu pudesse escolher um lado, principalmente no formato da liga, eu prefiro a Amon-Ra. Saquon por primeira e terceira, simples, bonito, elegante. O meu colega aqui de liga precisava de um running back urgentemente, o outro tá desmontando para voltar no ano que vem. Não tem o que falar, deu perfeito do ponto de vista. Dá para pegar mais pelo Barkley, cara. Você vai pegar o que a liga pagar. Cada liga tem uma economia, tem uma demanda, tem uma oferta. Então, assim, deal bom é deal feito. A não ser que você seja altamente, que você saia perdendo muito. Às vezes o deal perfeito é o deal simplesmente feito, né? E acho que aqui foi esse caso. Só fatalmente não ter o Barkley seria ruim pro cara que está competindo e não ter enfim, e ficar com o Barkley seria ruim pro cara que tá rebuilding. Aqui outro trade na mesma liga. Meu colega mandou Ricky Pearsall, 2 first e uma second pelo George Kittle e o Justin Jefferson. É o que é. De novo, mais um deal muito intuitivo, fácil de ler. O cara pagou ali mais ou menos Ricky e 2 first pelo Justin Jefferson, e o que sobrou de valor disso, mais uma second, ele pegou o George Kittle, que é um valor bom. Quando eu dei aquele buy nele no começo do vídeo, esse é um valor que eu estaria ok de pagar no Kittle, algo perto de uma segunda, para um time que quer pontos. Então aqui foi o mesmo time que vendeu o Saquon, vendeu aqui o George Kittle e o Justin Jefferson para esse time que tá brigando pelo título. Esse foi a mesma liga. Estamos falando de James Cook, Marvin Harrison por Mason, Quentin Johnston, uma primeira e uma segunda. Eu gosto muito do lado aqui do Marvin e do Cook, mas não é um deal tão absurdo quanto eu achei quando eu olhei. Porque o James Cook e o Harrison são jogadores que eu gosto, apesar de eu ter falado que o Harrison é um sell. Óbvio que ele pode ser um buy pelo preço correto, mas assim, no fim do dia o cara acabou comprando o Marv pelo Quentin Johnston mais uma primeira e comprando o James Cook pelo Jordan Mason uma segunda. Poderia ser 2 primeiras aí, mas de novo, não é uma lavada, mas eu prefiro o lado do James Cook e Marv Harrison Jr. com certeza. Esse deal aqui eu não lembro onde foi, mas acho que foi na Madness, que é outra liga que eu tô. T. Higgins e Devon Achane por Travis Hunter, 2 first e uma second. Esse deal é do caralho. Muito, muito interessante. Eu não lembro quem foi agora, mas provavelmente foi o Pell. Colocou T. Higgins e Achane pra dentro, soltou Travis Hunter. Foi ele sim, ele tinha o Travis Hunter. 2 first e uma second. O cara tá indo pro all-in. E eu acho que é um deal que é justo, porque o Travis Hunter, por mais que enfim, seja um ativo aí misterioso, cara, ele foi o segundo pick do draft e é o atleta que é, etc. Então, esse deal foi muito, muito, muito da hora. Bryce Young e Puka Nacua por Baker Mayfield do Hampton. Eu fiz esse deal com um amigo meu nessa liga aí, Superflex. Acho que o call aqui foi fazer um downgrade de quarterback para ter o Puka e mandei o Hampton embora. Ele acabou se lesionando naquela semana, mas assim, óbvio que eu não quero que o cara se machuque, foi uma lesão grave, ele não voltou ainda. E o Hampton é um cara que deu uma dor de soltar, mas é que a possibilidade de ter o Puka, e esse meu amigo se mostrou aberto a vender o Puka, eu não consegui resistir. Então eu botei meu principal quarterback para jogo, fiquei com o Bryce Young e com o Penix, então eu tô com
quarterbacks meio questionáveis aí, mas o Puka também se machucou, né, os últimos 1 ou 2 jogos, mas fato é que eu queria ter o Puka nessa liga, então acho que foi um deal que foi ok para os dois. Esse meu amigo tá rebuilding nessa liga. Esse deal aqui, Jesus Cristo, esse deal maluco. Eu não sei nem quebrar esse daqui, mas Caleb Williams mais uma primeira pelo Jalen Daniels, e aí o Trevion Henderson e 2 terceiras pelo Dobbins e pelo Samuel. Cara, difícil dizer. Acho que é um deal aqui também que não é... acho que o Pércio estava envolvido nesse deal, pode ser. É um deal que assim, as duas firsts, as duas thirds não me cativam muito, então meio que é isso. É o Caleb pelos 2 picks e o Trevion Henderson pelos 2. Então, obviamente, o cara da direita está querendo competir, porque está comprando os ativos mais veteranos, e o cara da esquerda está... Não, mas aqui ele está comprando os veteranos e os picks. Então, é um deal aqui de direcionamento híbrido. Mas eu acho que não tem nenhum absurdo aqui. O Trevion Henderson, eu acho um buy de time contending, porque ainda não produziu. Mas fato é que é um deal confuso e que eu não vejo um vencedor claro aqui ou uma diferença de valor muito grande. Esse deal eu que fiz, teve uma semana que o Luther Bird e o Trey Benson explodiram, eu coloquei uma segundinha, mandei pro Pércio, meu amigo, peguei o teto mais uma terceira, eu queria muito teto, naquela mesma liga que eu comprei o Puka. O Benson acabou infelizmente se machucando, o Bird não teve mais nenhuma atuação tão explosiva quanto aquela, então assim, é um deal que eu não acho que tenha sido nenhum absurdo, mas pela lesão do Trey Benson, acabou que pesou um pouco pro meu lado, positivamente, eu digo, mas acho que em termos de valor, por serem todos jogadores muito jovens, eu ter mandado um pick que é bem melhor que o que ele me mandou, enfim, fica um deal fair. Justin Jefferson por Terry McLaurin, Egbuka e a second. Cara, eu prefiro o lado do JJ, muito porque o Egbuka, porra, por mais que seja um rookie aí apaixonante, é um cara que tem 8 jogos na carreira e a situação lá de wide receivers do Baker Mayfield e do Bucks tá bem confusa, com muitas lesões, etc. Mas, putz, se você pensar que o Egbuka vale quase o Justin Jefferson, ou tipo uma first a menos, você pega o Terry McLaurin e o pick de segunda rodada, finge que é um first round ou algo perto disso, um pouquinho mais, e é um deal fair. Parabéns aos envolvidos. Esse aqui é um swap bem legal, se você, né, nessa mesma dinâmica de contend e reload, acabou virando um Trevion Henderson meio caro, então acho que quem pegou o Swift a primeira aqui, acho que foi o meu querido Celão, se deu bem, mas o tempo dirá o que o Trevion Henderson vai entregar. Hoje eu acho que esse deal foi melhor para quem pegou o Swift, que está produzindo bem, e a First. Então você tem o lado interessante de ter pego a First e o jogador que está performando mais hoje. O tempo vai dizer o que o Henderson vai nos trazer. E aqui, o símbolo do meu time, 75ers. Terminamos aqui o capítulo de hoje aqui de Dynasty. Espero que vocês tenham gostado. Eu me divirto muito fazendo esses vídeos. Me divirto tanto fazendo os vídeos quanto jogando o jogo. Sigam o canal, deixem os comentários. Vou tentar fazer mais vídeos. Eu não estou com tanto tempo como eu estava quando eu fazia os outros vídeos, mas mandem sugestões. E aí, ao longo da temporada, ao longo das próximas semanas, eu tento fazer mais algumas coisas, seja de buy ou sell, ou de falar dos jogos da semana. Eu vou ver ainda que tipo de conteúdo eu vou fazer, mas foi muito legal fazer esse vídeo aqui. Um abraço para todo mundo e vamos assistir o próximo jogo da NFL, que é Chiefs e Commanders. Um abraço, até a próxima.